Suponho que esta história comece com alguns sonhos que tenho tido de um ano para cá. Nesses sonhos, alguém toca uma campainha daquelas que atordoam os ouvidos. Eu começava a ouvi-la nos meus sonhos até que acordava, e então conseguia ouvi-la também nos primeiros momentos depois de despertar. No entanto, minha campainha não toca assim. As casas vizinhas ficam longe, e nunca ouvi as campainhas delas, se é que elas têm. Esse som que ficava entre meus sonhos e a realidade não soou apenas de manhã, como nas primeiras vezes. Depois também tocava no meio da noite, às 3 da madrugada para ser exato. Primeiro eu ouvia nos sonhos, parando abruptamente o que quer que estivesse sonhando. Poderia ser um sonho muito real, desses que parecem um pedacinho da vida cotidiana, ou eu poderia estar sonhando com uma floresta escura, muito longe daqui. A campainha me fazia parar tudo para prestar atenção, e eu me forçava a acordar. Tentava com todas as minhas forças, até que conseguia, e então podia ouvi-la enquanto calçava minhas pantufas e me levantava para ir até a porta. Eu ainda a ouvia até chegar lá, quando percebia que aquela não era a minha campainha e que não havia ninguém do lado de fora. Bom, para ser honesto, quando isso acontecia de madrugada, eu não tinha coragem de espiar pela janela ou pela lente da porta. Tinha muito medo de ver alguém ali. Houve dias em que fiquei muito doente. Eu mal conseguia dormir por causa da dor de cabeça, e assim era muito difícil descansar. Finalmente decidi usar uns comprimidos para dormir que eu tinha guardado para emergências. Eu não gostava de dormir com eles porque sentia que dormia demais, e que se algo acontecesse na minha casa, eu ficaria completamente indefeso. Naquela noite, por volta das 8 horas, o desconforto era tanto que me rendi. Eu precisava dormir custasse o que custar, nem que tivesse que tomar aqueles comprimidos. A dor de cabeça não era tão intensa, mas era latejante, constante, e não passava nem com reza braba. Tomei os comprimidos e fui dormir. Finalmente consegui adormecer. Finalmente pude descansar. A campainha interrompeu o sonho que eu estava tendo até aquele momento. Era um daqueles sonhos que a gente não lembra e que não importam. Voltou a tocar. Eu não consegui acordar. Tentei de verdade, mas não consegui. No entanto, no sonho, eu consegui olhar lá fora. Não me levantei, mas pude ver quem estava tocando a campainha. Era uma senhora. Uma senhora com um vestido daqueles usados antigamente, usando uma peruca mal colocada e com óculos redondos bem pequenos e escuros. Tive a impressão de que ela era cega. Ela tocava minha campainha. De repente me vi em outro lugar. Agora eu estava numa praia à noite procurando Marcos e Santiago, meus sobrinhos e filhos da minha irmã. Eu sabia que eles estavam ali em algum lugar e precisava encontrá-los. Eu ouvi o mar, mas na praia não via absolutamente nada. Caminhei na escuridão, ouvindo vozes ao longe. Queria ouvir a voz do Marcos e corria na escuridão, quase tropeçando na areia. Então voltei a estar diante da minha casa e a senhora já tinha se afastado da porta. Agora estava na calçada, sob a luz do poste em frente à minha propriedade. Ela se afastava, mas virou-se para mim, novamente, como se pudesse me ver. Tinha nas mãos umas agulhas de tricô muito compridas. Parecia tricotar algo que eu não conseguia ver, mas as movia rápido demais, para dentro e para fora, num gesto quase ameaçador. Então eu já não estava mais ali. No meu sonho estava dirigindo. Olhava o mapa porque não sabia para onde ir, mas a tela parecia confusa, borrada, e eu não sabia qual saída pegar. Estava numa rodovia onde todos iam mais rápido do que eu e eu não sabia onde sair. No total, para ser preciso, tive 3 sonhos naquela noite, mas todos estavam interligados. Eu saltava de um para outro e de volta ao primeiro. Vi claramente aquela mulher das agulhas que tocava minha campainha. Ela se afastava pela rua e depois voltava para a minha porta, tocava de novo,
até se afastar para o fim da rua e sumir na escuridão. O segundo sonho foi na praia à noite, onde eu caminhava no escuro, seguindo as vozes, até que pude ver uma fogueira e pessoas ao redor. Corri até elas, tropeçando a todo instante. Senti que havia algo errado ali e procurava meus sobrinhos, gritando seus nomes. As pessoas ao redor do fogo estavam nuas e viraram-se para mim sem sair do lugar. No centro da fogueira havia uma figura talhada em pedra, a figura de um demônio que nunca vou esquecer. Entre as pessoas que se voltavam para me encarar estavam Marcos e Santiago. Depois voltei ao sonho da estrada, no qual eu não conseguia ver o mapa. Quando finalmente vi a saída que procurava, já estava passando por ela. A última coisa que senti antes de acordar foi um carro batendo de lado no meu e me fazendo girar. Antes de sentir dor, acordei. Bom, sei que provavelmente vocês estejam pensando: o que tudo isso tem a ver com relato? Por que contar um sonho estranho, se aqui nos reunimos para narrar histórias paranormais e não sonhos? Pois bem, não acredito que tenha sido apenas um sonho. Sempre senti que não foi, e agora posso comprovar. Na noite em que os comprimidos me fizeram dormir mais profundamente do que o normal, os toques de campainha na madrugada e pela manhã desapareceram. Não voltei a ouvi-los, mas minha irmã começou a me visitar. Como sempre, passou a vir até minha casa, mas não por saudade, e sim porque algo a preocupava. E no fundo, eu sou a única pessoa no mundo em quem ela confia para dizer a verdade. Havia algo estranho com Santiago e Marcos. Eles estavam mudando muito. Quando ela me disse que pelo menos 2 vezes por mês iam para a praia e passavam a noite lá, instintivamente me lembrei do meu sonho e comecei a lhe dar pistas sobre o que perguntar. Ela acabou descobrindo que eles estavam numa seita. Numa seita muito ruim. Numa seita horrível. Como chegaram lá? Não sabemos. Mas não era um jogo de adolescentes. Minha irmã pediu ao pai dos meus sobrinhos que viesse à cidade. Quando já tinha certeza do que estava acontecendo, os 2 invadiram uma dessas cerimônias. Lá, junto de adultos e idosos, estavam eles, participando daquele ritual repugnante. Apesar de serem maiores de idade, minha irmã e o pai decidiram que seria melhor que ele os levasse embora por um tempo, para afastá-los o máximo possível daquele círculo. Eu nem tive tempo de vê-los e me despedir, mas comecei a viver com medo. Sabia que aquele sonho tão estranho que eu tivera agora tinha um fundo de verdade. Sim, seitas e cultos obscuros são mais comuns do que imaginamos. Não é raro que conheçamos alguém de quem jamais suspeitaríamos e que faça parte de algo assim. Mas meus sobrinhos nunca tinham dado indício de apego a esse tipo de crença. Ao contrário, um sempre foi católico e o outro muito evangélico. Cerca de 4 meses atrás, já sozinha, minha irmã alugou a casa enorme onde vivia com os filhos. Agora não precisava mais de tanto espaço e, com o valor, conseguiu alugar uma casinha aqui, bem perto de onde moro, sobrando o suficiente para viver confortavelmente com o restante do aluguel da antiga. Eu ia pouco à casa dela no fim da rua. Aquela área me parecia muito escura, solitária, quase como outro mundo. Mas minha irmã dizia que era muito tranquila, silenciosa e quase sem vizinhos. Pois bem, há algumas semanas o sonho voltou a me dar indícios de que era mais real do que eu imaginava. Sofri um acidente de carro bastante grave. Fiquem tranquilos, não foi por errar a saída como no sonho. Eu tive uma queda de açúcar no sangue, algo que eu nem sabia que era propenso, e perdi a consciência na estrada. Meu carro deu perda total, mas tive muita sorte de não ter morrido e de não ter ferido ninguém. Quando perdi a consciência, o carro saiu para o acostamento, depois começou a rodar entre a vegetação ao redor, o que diminuiu um pouco a velocidade. Foi assim até que, ao bater em uma árvore, eu não fiquei preso nas ferragens por conta da velocidade. Tive muita sorte de acordar um dia depois, dolorido, mas consciente.
O bom é que uma semana depois já recebi alta para voltar para casa. Também tive sorte de minha irmã morar tão perto e desde o primeiro momento ter vindo cuidar das minhas plantas e dos meus peixes para que não morressem. Mas há algo que me preocupa. Minha irmã vem todos os dias cuidar de mim. É difícil fazer muitas coisas com uma perna engessada e a clavícula quebrada. Vou sobreviver, mas me ajuda muito ela estar aqui. Ela me fala muito dos vizinhos e do pessoal do fim da rua. Diz que pela primeira vez se abriu sobre o que viveu com os filhos e que tem recebido muita compreensão, especialmente da vizinha ao lado. É uma velhinha cega que passa o tempo todo tricotando lindamente de memória, mesmo sem enxergar. Quando eu disse que queria conhecê-la, minha irmã comentou que já tinha falado de mim para a senhora e que ela estava com muita vontade de me ver de novo. De novo? Como assim, de novo, se eu não a conheço? Perguntei. O quê? Do que você está falando? Disse minha irmã com um rosto muito estranho. Eu disse que ela quer te conhecer. O que você ouviu? Não vai ficar maluco, hein? E sim, talvez soe como paranoia, mas há algo que me preocupa muito. A minha campainha quebrou nos dias em que estive doente e minha irmã a trocou. Esta campainha que tenho agora soa exatamente como aquela que tocava nos meus sonhos. Sempre que minha irmã vai embora à noite para a casa dela, depois de me dar o jantar, eu sinto um pavor indescritível de ouvir essa campainha tocar novamente, no meio da noite. Por enquanto é só esse acontecimento bizarro, mas se algo mais acontecer, relatarei. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. O que estou prestes a contar não tem explicação, e é a coisa mais estranha que já aconteceu comigo ou com qualquer pessoa que eu conheça. Eu trabalho até tarde em um bar de beira de estrada, a cerca de 30 minutos da minha casa. Não é exatamente por escolha, é apenas assim que as coisas funcionam quando se vive em uma área mais rural. Não há muitas opções de emprego perto de casa, então você pega o que conseguir. O bar em si não é nada de especial, mas é um trabalho estável e a maioria das noites é bem tranquila. Na noite em que tudo isso aconteceu, não foi diferente. Meu turno passou sem nada demais. E depois de fechar tudo, entrei no carro e comecei a dirigir para casa. A maior parte do caminho é composta apenas por uma sequência de estradas estreitas e sinuosas, com pouquíssimo tráfego. Quase não há nenhuma iluminação, pessoas ou carro. Quase não tem nada, para falar bem a verdade. São apenas longos trechos de curvas atravessando florestas e áreas de cultivo. Geralmente é uma viagem tranquila e, sinceramente, sempre gostei disso, justamente por ser calma. É como um suco detox, onde tenho tempo para esvaziar a mente, pensar nos clientes que conheci no bar e nas conversas interessantes que tive com eles. Não muito tempo depois de começar a viagem, percebi que havia uma neblina incomum naquela noite. Já percorri aquelas estradas mais vezes do que consigo contar, mas naquela noite, a visibilidade estava pior do que eu tinha visto em muito tempo. Tive que diminuir a velocidade porque mal conseguia enxergar mais do que alguns metros à frente. Mesmo ligando o farol alto não ajudava. Na verdade, piorava. A luz só fazia a neblina brilhar e refletir de volta, como se eu estivesse dirigindo contra uma parede branca. Começou a me irritar porque eu sabia que isso só aumentaria o tempo de viagem. E eu estava exausto. Eu já estava quase na metade do caminho quando notei algo. Através da neblina, um pouco à direita da estrada, havia uma luz amarela piscando bem fraca. A princípio achei que fosse algum tipo de marcador na estrada, ou talvez um refletor, mas conforme eu dirigia,
percebi que ela não ficava nem mais perto nem mais distante. Bom, continuava lá piscando em um ritmo constante, como se estivesse se movendo junto comigo, acompanhando meu carro, mas mais para dentro da neblina. Aquilo me pareceu estranho. Eu não conseguia ter certeza de quão longe ela estava, e era como se a neblina estivesse me enganando sobre a distância. Depois de 1 minuto com aquela luz piscando no mesmo lugar, comecei a sentir um aperto esquisito no estômago, tipo quando dá dor de barriga. Não sei explicar, mas algo naquela situação simplesmente não me parecia certo. Resolvi diminuir mais ainda a velocidade, pensando que talvez se eu reduzisse, a luz seguiria em frente e eu teria uma noção melhor do que era. Ou simplesmente desapareceria e eu não precisaria mais lidar com aquilo. Mas conforme fui reduzindo até quase parar, a luz continuou exatamente igual. Piscando no mesmo ritmo, mantendo a mesma distância, como se o que quer que fosse estivesse combinando sua velocidade com a minha de forma perfeita. Foi aí que comecei a ficar realmente assustado. Decidi parar o carro completamente, só para ver o que aconteceria, e para minha surpresa a luz ficou exatamente onde estava, piscando no mesmo ponto e no mesmo compasso. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo e decidindo se deveria dar meia volta ou continuar. Então a luz mudou. O piscar continuava, mas ela começou a ficar mais intensa, como uma pequena chama que recebe uma rajada de vento e aumenta de tamanho. Não estava piscando mais rápido, mas sim queimando mais forte a cada pulso, como se tivesse ficado subitamente mais ativa. Cara, isso foi o suficiente para mim. Eu não ia ficar parado ali esperando que aquilo se aproximasse ou ficasse mais estranho. Abaixei a mão para colocar a marcha a ré e dar meia volta, e foi então que percebi que o motor estava desligado. Juro por Deus, não havia som algum. Eu não fazia ideia de como aquilo era possível. A única forma de desligar o carro seria girando a chave, e eu lembrava perfeitamente de não ter feito isso. Por que eu faria? Naquele momento, minhas mãos começaram a tremer, e uma coisa que posso dizer com certeza é que minhas mãos nunca tremem. Eu sirvo bebidas o dia inteiro, então minhas mãos não podem tremer de jeito nenhum. Enquanto tentava desesperadamente dar partida, não conseguia tirar da cabeça que aquela coisa lá fora tinha algo a ver com o motor, que obviamente não pegava. Tentei várias vezes, mas o carro parecia completamente morto. Enquanto isso, a luz amarela piscando ia ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, como se estivesse se alimentando de alguma coisa. Meu coração disparou, eu não sabia o que estava acontecendo e não havia ninguém por perto. Sem saber o que fazer, peguei meu celular pensando em filmar ou ligar para alguém. Mas assim que toquei na tela, nada aconteceu. Completamente descarregado. Eu tinha certeza de que ele estava com pelo menos 20% de bateria. Antes que eu pudesse reagir, a luz aumentou de repente até ficar insuportavelmente brilhante, como um refletor de escola ou estádio. Eu simplesmente não consegui manter os olhos abertos. Coloquei os braços na frente do rosto e os mantive fechados por pelo menos uns 10 segundos, sentindo o calor intenso do que parecia ser uma lâmpada gigantesca. E então, assim como começou, tudo acabou. A luz desapareceu como se nunca tivesse estado ali. A neblina continuava densa, mas não havia mais nada à minha frente. Meu coração ainda estava acelerado, mas instintivamente tentei a ignição mais uma vez, e dessa vez o motor ligou que uma beleza. Não perdi tempo e dirigi o resto do caminho para casa com os olhos grudados na estrada, como se desviar o olhar por um segundo fosse trazer aquela luz de volta. Mas nada mais aconteceu naquela noite. Na verdade, nunca mais aconteceu nada do tipo. Já contei essa história para a família, meus amigos e até alguns clientes do bar, mas ninguém conseguiu me dar uma explicação que fizesse sentido. E acredite,
Eu já ouvi todas as teorias possíveis pela internet. Vou compartilhar algo, mas peço que não publiquem meu nome completo, mesmo morando no México. Também preferiria omitir o nome do meu negócio, embora eu vá mencioná-lo para que minha história tenha mais credibilidade. Faz tempo que sei disso. Já me contaram diferentes versões sobre a mesma coisa, embora cada um descreva com detalhes diferentes. Eu tenho meu negócio na estrada que leva à represa Abelardo Rodrigues, em Tijuana. Antes de mim, o mesmo ponto era ocupado por outro negócio familiar que eu frequentava muito, então praticamente passei toda a minha vida nessa área que, a cada dia, sinto ser menos movimentada. A primeira vez que ouvi sobre isso foi quando eu era criança. Eu visitava o local que mencionei, e o filho da família do negócio ao lado costumava brincar comigo. Éramos os únicos garotos por ali, então inevitavelmente nos tornamos próximos. Um dia, assim que nos viu chegar, meu amigo correu até a nossa caminhonete. Ele fazia sinais para que eu descesse rápido e parecia desesperado. Quando finalmente saímos, ele começou a contar para todos, inclusive para meus pais, que o irmão dele tinha acabado de ver algo. Meu pai, incrédulo, mas curioso diante da evidente agitação do garoto, pediu para ele se acalmar e explicar. Segundo ele, o irmão mais velho, um jovem de uns 16 anos, costumava correr muito cedo antes de ir para a escola, quase sempre quando ainda estava escuro. Naquela manhã, ao passar pela estreita estrada de 2 faixas sobre o paredão da represa, ele ouviu um som que chamou sua atenção. Era uma espécie de suspiro pesado, que parecia vir da parte alta da estrutura das comportas, a uns 15 metros de altura. Ele parou tentando enxergar no escuro, mas só conseguiu distinguir algo que parecia uma silhueta. Achando que era apenas imaginação, continuou correndo. Foi então que ouviu um som estranho, como se algo grande estivesse se desdobrando. Ao virar, conseguiu ver uma figura escura, quase imperceptível, mas com asas enormes se abrindo. Ele correu o mais rápido que pôde até encontrar um caminhão. Ele pediu carona e, horas depois, já em casa, estava com febre, talvez por causa do susto. Pelo que soube, levaram anos até que ele tivesse coragem de voltar a correr por lá. Com o tempo, fui enterrando essa história na minha memória. Na região sempre se contaram muitas coisas, como relatos de aparições de uma mulher de branco. Mas passaram-se anos até eu voltar a ouvir sobre essa criatura. E de 2005 para cá voltei a escutar relatos, cada vez com mais frequência. O que vou contar agora, por exemplo, aconteceu há alguns anos. Eu estava conversando com um amigo que trabalhava na delegacia de polícia, uma que fica a poucos metros da entrada da represa. Era tarde, passava das 7 da noite e já estávamos quase nos despedindo quando uma caminhonete entrou a toda velocidade no estacionamento da delegacia. Por causa da situação de insegurança no meu país, isso obviamente deixou todos os policiais em alerta. Mas quem chegou foram alguns jovens, visivelmente apavorados. Eles desceram pedindo ajuda e contaram o que tinha acabado de acontecer. Eles tinham ido até a área da represa, que naquela época estava quase seca, e ficaram lá um tempo ouvindo música e com uma pequena fogueira. De repente ouviram um barulho forte perto deles. Desligaram a música e tentaram investigar com lanternas entre os entulhos, pensando que talvez alguém tivesse se aproximado. De repente uma das garotas gritou, e todos apontaram para onde ela indicava. Afirmaram ter visto uma figura alada, com mais de 2 metros de altura, que se moveu a uma velocidade impossível entre o mato. Logo a perderam de vista, mas ouviram o bater de asas enormes se afastando. Eu ouvi tudo o que eles contavam, ainda alterados e mortos de medo. Os policiais os fizeram entrar na delegacia, e ali eu me despedi do meu amigo.
Dias depois, ele me visitou no meu negócio. Perguntei a ele o quão bêbados estavam aqueles jovens que falaram de um monstro alado. Ele disse que apenas um deles tinha bebido e que o assunto era muito mais sério do que parecia. Apesar de soar absurdo, havia vários relatos parecidos, inclusive de policiais, mas que nunca eram levados a sério. Eu já vi, ele me disse. Já vi a gárgula. Eu sorri meio nervoso, esperando que fosse uma brincadeira, mas ele continuou sério e me contou a história dele. Faz um tempo fomos à festa do filho de um colega, não muito longe daqui. Alguns deixaram os carros estacionados na frente da delegacia e quando terminou voltei para pegar o meu. Os colegas que estavam sem carro pediram carona e nisso um sentou na frente comigo e uma secretária ficou no banco de trás. Estávamos conversando animados, ainda no clima da festa, quando no meio da represa freiei bruscamente. Todos se calaram, tentando entender o que estávamos vendo. A uns 50 metros havia algo agachado. Não se via a cabeça nem uma forma humana definida. Parecia coberto por um pano preto, escuro demais mesmo estando iluminado pelos faróis do carro. Era completamente preto, e mesmo agachado parecia ter mais de 1,5 metros de altura. Coloquei o farol alto e aquilo voou. Juro que voou como um animal enorme, mas com forma humana. Era a gárgula. A mesma gárgula da qual já tínhamos ouvido tanto falar e que pensávamos ser apenas uma lenda. Quando ele terminou de contar, percebi que um cliente estava ouvindo atentamente. Ele se aproximou e também compartilhou a própria experiência. A partir desse momento, como que por acaso, comecei a saber de mais avistamentos de várias pessoas na região. No ano passado, pelo menos, ela foi vista 5 ou 6 vezes que eu saiba. Há quem diga que ela rouba animais, especialmente cabras. Outros afirmam tê-la visto saindo das comportas da represa. E há pouco tempo, alguns jovens disseram ao meu filho que, segundo eles, a viram carregando nas garras algo que parecia ser uma criança de 2 ou 3 anos. Mas eu acredito que se algo assim realmente tivesse acontecido, teria sido notícia grave e não teria sido abafado tão facilmente. Compartilho isso porque, de verdade, gostaria de saber se há mais pessoas com histórias parecidas. Olá para quem me ouve. Não direi meu nome, mas falo que isso aconteceu há alguns anos aqui nos Estados Unidos. Sou caminhoneiro de longas distâncias. Faço isso há anos, então já estou acostumado com longos trechos de nada. Nessa noite em particular, eu estava na minha penúltima entrega de um percurso que cruzava o estado, só querendo terminar logo para poder voltar para casa. A rota me levava por uma daquelas estradas que mal recebem tráfego à noite. Nenhuma cidade por quilômetros, nenhum posto de gasolina e quase nenhuma luz. Era apenas uma estrada de mão dupla cortando o deserto aberto sob um céu cheio de estrelas. É o tipo de viagem em que você começa a sentir que é a última pessoa viva no planeta. Eu estava a cerca de 1 hora do próximo ponto de entrega quando percebi pela primeira vez. Olhei de relance para um dos espelhos laterais e fiquei meio surpreso ao notar um SUV preto lá atrás, me seguindo. Ele não estava colado no meu para-choque nem sendo agressivo. Na verdade, mantinha uma boa distância, mas definitivamente estava me acompanhando. Não importava se eu acelerava ou diminuía a velocidade, ele ajustava para acompanhar. Por quase 60 quilômetros, ele simplesmente pairou lá no meu espelho, sempre visível, sempre mantendo aquele estranho intervalo. Nunca tentou acelerar para passar, apenas ficava ali como se estivesse esperando alguma coisa. No começo pensei que fosse um motorista com medo de ultrapassar. Talvez achasse que era ilegal ou perigoso, mas descartei essa teoria depois de passarmos por várias zonas de ultrapassagem. Acho que era possível que ele não soubesse o que era uma zona de ultrapassagem, mas isso parecia bem improvável.
Por mais que eu quisesse saber o que estava acontecendo, eu tinha um trabalho a fazer. Não podia passar a noite inteira tentando descobrir qual era o problema daquele cara atrás de mim. Então tentei ignorá-lo. Por mais que tentasse, não conseguia deixar de olhar para o carro de vez em quando. Aquilo começou a me irritar, o que raramente acontece comigo. Por volta das 2 da manhã, decidi parar em uma pequena área de descanso na beira da estrada. Não era um posto de caminhoneiros completo, apenas um terreno de terra com algumas vagas e um pequeno abrigo com 2 máquinas de venda automática. Também não havia iluminação externa em todo o local, exceto por uma lâmpada fraca piscando acima das máquinas. Pensei em esticar as pernas por 1 minuto, pegar um refrigerante e, mais importante, deixar quem estava atrás de mim passar. Mas quando olhei para trás antes de desligar o motor, vi o SUV entrando também, estacionando lá no canto mais afastado do terreno. Naquele momento, toda a confusão ou desconforto que eu sentia se transformou em pura raiva. Quem estivesse dirigindo aquele SUV estava prestes a ouvir poucas e boas. Desci da cabine e comecei a caminhar em direção ao carro, sem nem tentar disfarçar minha raiva. Mas enquanto eu avançava, quem estava lá dentro deve ter percebido que eu iria confrontá-lo, porque antes mesmo de eu chegar perto ele saiu cantando pneus, levantando uma nuvem enorme de poeira. Quando passou por mim, tentei ver quem estava no volante, mas os vidros eram escurecidos e não consegui distinguir nada. Vi o carro voltar para a estrada, ainda com os pneus gritando. Em segundos sumiu. Agora era apenas um brilho vermelho das lanternas traseiras se perdendo na escuridão. Parte de mim ficou aliviado. Eu não teria mais que lidar com aquela ameaça e poderia continuar minha noite em paz. Mas outra parte ficou profundamente inquieto. Eu praticamente havia confirmado para mim mesmo que, seja quem fosse, estava me seguindo por algum motivo desconhecido. E pior, a pessoa claramente não queria que eu me aproximasse do veículo, então suas intenções não podiam ser boas. Ao voltar das máquinas de venda, que para piorar estavam totalmente vazias, tornando aquela parada um enorme desperdício de tempo, percebi como toda a situação tinha me deixado exausto. Minha energia tinha sumido e a última coisa que eu queria era voltar para a estrada. Decidi que merecia pelo menos uma pausa depois daquilo, um cochilo rápido, 1 ou 2 horas para recarregar antes de terminar a rota pela manhã. Dei uma volta rápida pelo caminhão, verifiquei se as portas do compartimento de carga ainda estavam trancadas e então voltei para a cabine. Reclinei o banco, abri levemente a janela para entrar um pouco de ar e me acomodei para descansar. O lugar estava completamente silencioso e pela primeira vez naquela noite, comecei a relaxar. Pensei que mesmo que aquela pessoa quisesse me fazer mal, não haveria motivo para ela dar meia volta só para continuar me incomodando. E mesmo que quisesse voltar, encontrar aquele ponto novamente seria quase impossível. Teria que procurar às cegas, no meio de um deserto escuro. A mistura de exaustão e a sensação de conforto me fez adormecer rápido. Se tivesse que chutar, diria que apaguei em questão de minutos. Devo mencionar que tenho o sono muito leve. Muito mesmo. Nesse ramo é praticamente obrigatório. Dormir tantas vezes em lugares duvidosos à beira da estrada acaba desenvolvendo um terceiro olho, por assim dizer. Se alguém mexe no seu caminhão enquanto você dorme, sua vida pode estar em risco. Então sim, conseguir acordar até com sons fracos pode ser a diferença entre ter ou não ter emprego, entre viver ou morrer. Cerca de 1 hora depois que adormeci, como você deve imaginar, acordei com o som mais leve possível. Um leve estalo, como passos pisando no cascalho solto. Mesmo ainda grogue, tive bom senso para ficar quieto. Levantei discretamente um canto da persiana da janela para espiar lá fora e, como suspeitava, havia 2 pessoas paradas perto das rodas traseiras. Eles estavam agachados, inspecionando o mecanismo inferior das travas,
como se tentassem descobrir uma forma de abri-las sem fazer muito barulho. Mantinham-se quase em silêncio, mas notei que um deles tinha uma pequena lanterna, usada para sinalizar para o outro. Não consegui ver rostos, mas estava claro o que estavam fazendo. Eu não tinha nenhuma arma comigo, pois normalmente não carrego, mas se fosse necessário, eu estava pronto para defender meu caminhão e minha carga. Aquilo era minha vida. Enquanto eu observava, um dos caras pegou de uma pequena bolsa o que parecia ser um alicate corta-cadeados. Foi o bastante. Sem pensar, bati com força na buzina, soltando o estrondo do sistema de ar do caminhão. A reação foi imediata. Os dois pularam como se tivessem levado um choque e correram de volta para a vegetação à beira da estrada. Nem 10 segundos depois, vi faróis surgirem do nada. Era o mesmo SUV de antes, agora surgindo veloz e com os faróis apagados, antes de fazer uma curva brusca e sumir na noite novamente. Eu nem tive tempo de descer da cabine antes que tudo terminasse. Depois que me acalmei, liguei para a polícia. Sinceramente, a intenção era só registrar o ocorrido, mas eles insistiram para que eu ficasse ali até que uma viatura chegasse para verificar. Demorou, mas 2 policiais apareceram e me ajudaram a inspecionar o caminhão. E lá estavam as marcas recentes de tentativa de arrombamento em uma das travas inferiores da porta traseira, exatamente onde aqueles caras mexiam. Felizmente não conseguiram abrir. O fato deles terem me seguido por tanto tempo é bizarro. Isso ainda continua sendo a coisa mais perturbadora que já me aconteceu nas estradas. Temos a casa em um beco. De um lado há um terreno plano, do outro, as casas. No terreno não há árvores, apenas terra, pedras e capim seco. Um verdadeiro poeiral. A única árvore fica ao lado do poste de luz, e quando seus galhos e a folhagem crescem, tapam a lâmpada, deixando o beco escuro, como se aquele pedaço simplesmente não existisse. Nem a lua ilumina ali. Passar por aquele ponto à noite sempre deu medo, mas não por causa da árvore, e sim pelo que há lá em cima. Entre os galhos amarrado com arames e cordas velhas está o altar. Chamam de o altar da bruxa. É uma espécie de caixa de madeira, parecida com um caixão. Dentro há uma pessoa. De baixo não dá para ver com clareza. Só se percebe o rosto pintado como de caveira e que ela está cercada por velas, cédulas dobradas, fios de cabelo, fitas e outros objetos estranhos. Aos pés da árvore tem 2 cruzes brancas, uma com a data de 1999 e outra de 2006. 2 pessoas que morreram exatamente ali, não no mesmo dia, nem pela mesma causa, mas no mesmo ponto. E dizem que isso já é suficiente para que algo permaneça. Desde que me lembro, meus pais, tios e avós repetiam o mesmo aviso. A noite por ali não se deve passar, e se for inevitável, tem que se benzer, mas ao contrário. Não é brincadeira. Primeiro no umbigo, depois na testa, depois no ombro direito e, por último, no esquerdo. Tudo rápido, em silêncio, pois dizem que se falar, ela desce. Quando criança, achei que fosse só uma história para que não ficássemos brincando na rua à noite. Mas os anos passaram e o aviso continuou, agora não como um conto, mas como uma regra. Ninguém ria, ninguém questionava. Lembro de um dia em que minha avó passou mal. Ficou fria e com as mãos tremendo. Chamamos um táxi, mas o motorista se recusou a entrar no beco. Disse que nos esperaria antes da árvore. Minha mãe e minha tia tiveram que carregá-la. Quando chegamos diante do altar, as 2 pararam. Ninguém falou nada. Minha tia fez o sinal da cruz invertido, rápido, e repetiu o gesto sobre minha avó com a mão tremendo. O taxista buzinou 3 vezes, impaciente, então elas entraram no carro e foram.
2 dias depois, minha avó estava bem. E também 2 dias depois encontraram um homem enforcado naquela árvore. Diziam que era um taxista. Não tinha documentos nem celular, mas um vizinho o reconheceu pela camisa com o logotipo do ponto de táxis. Foi quando minha avó confirmou. Era o mesmo homem que a levou ao hospital. Outra regra não escrita era que se você passasse ali sem se benzer, teria que deixar algo. Uma moeda bastava, mesmo que fosse de 10 centavos. Mas se atravessasse sem se benzer e sem deixar nada, a bruxa cobraria de outra forma. Eu nunca acreditei. Passava por ali desde pequeno, sem me benzer, sem deixar moedas, e nada acontecia. Nenhuma criança do beco respeitava aquilo. Brincávamos debaixo da árvore e jogávamos pedras no altar. Um primo chegou a colocar um pirulito dentro da caixa e depois tirar, rindo igual um palhaço. Com o tempo percebi que com crianças nada acontecia. Talvez porque ela não se importasse, ou talvez porque soubesse que cedo ou tarde as crianças crescem, e aí chegaria a hora. A minha chegou numa noite, já sendo um burro velho. Voltava da casa de um amigo e, por teimosia, resolvi cortar caminho pelo beco. Poderia ter dado a volta, mas não quis. Estava bêbado, mas lúcido. Eram cerca de 2 da manhã e a luz estava encoberta pelos galhos, como sempre. A árvore se erguia escura e deformada, com as 2 cruzes brancas refletindo um pouco da luz. Quando cheguei diante do altar, parei, e não sei porquê. Do nada senti um puxão, como se algo me obrigasse a olhar para cima. E então eu a vi. Estava lá pendurada entre os galhos. O corpo era magro, como arame coberto de couro seco. O rosto estava pintado de branco, mal feito, como tinta passada com a mão. Não corri, não gritei e fiquei parado, com o coração apertado. Algo dentro de mim dizia: faça alguma coisa. Mas o quê? Revirei os bolsos e nada de moedas, só as chaves de casa. Foi quando uma ideia estranha surgiu em minha mente. Você não precisa oferecer mais do que carrega consigo, e a única coisa realmente sua é o seu sangue. Peguei a pedrinha mais pontuda que achei e enfiei na palma da mão. Não doeu na hora, e senti apenas o calor do sangue escorrendo pelos dedos gelados. Aproximei-me do tronco e levantei a mão. Não falei nada, e aquela coisa desceu. Deslizou como se a árvore a deixasse escorregar até o chão. Parou diante de mim e não falou ou fez barulho. Apenas cheirou o sangue e lambeu minha mão como quem prova algo bom. Quando terminou, subiu de volta pela árvore, desaparecendo entre os galhos. A luz da lâmpada voltou a acender. Naquele momento, entendi que ela não quer moedas e sim respeito. E se não puder respeitá-la, que lhe dê algo seu. Nunca mais passei por lá. Não vou dizer o nome dela, nem o apelido, nem o verdadeiro. Aqui no beco já houve brigas com gente que veio gravar, tirar fotos e zombar. Eles vão embora, nós não.